Apocalipse, que é um recado que Yeshua deu para nós no ano 100, já 70 anos depois que ele subiu aos céus. Ele se apresentou a João, o apóstolo, na ilha de Patmos e entregou 7 cartas. E elas estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse e serve como norte do leão, daquele que nos julgará sobre o que ele pensa, ou seja, é uma cola daquilo que o nosso Messias analisará na vida de cada um de nós. Amém? Então, a sétima carta, meus irmãos, é o anjo da igreja de Laodiceia, ou seja, a essa igreja em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós vemos aqui, irmão, que ele se identifica no início da carta, de cada carta ele se identifica. E ele diz para Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ou seja, frio é totalmente incrédulo e quente é um crente fervoroso. Quem dera se fora totalmente incrédulo ou um crente fervoroso, frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia, as pessoas se achavam autossuficientes e diziam: nós somos ricos, estamos enriquecidos, somos prósperos e nada nos entristece, nada nos tem falta. E Yeshua diz para aquela igreja: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Você imagina, meus irmãos, uma palavra forte vinda do juiz, daquele que irá julgar a cada um de nós, para a igreja de Laodiceia, que se achava autossuficiente, que se achava abençoada. E Yeshua diz que aquela igreja estava desgraçada, miserável, pobre e cego. E Yeshua diz aqui: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja teus olhos com colírio para que vejas. E Yeshua aqui nos fala, meus irmãos, os 3 pecados que aquela igreja estava cometendo gravemente. A soberba, que era o ouro, ele diz: compra de mim ouro verdadeiramente que não estrague. Roupas, é a concupiscência da carne, meus irmãos, porque estavam com suas roupas, com suas nudez aparentes. E os olhos que têm o colírio, é a concupiscência dos olhos, porque não estavam com os olhos santificados diante de Deus. Então o juiz aqui fala da soberba da concupiscência da carne, da soberba da vida e da concupiscência dos olhos. E nós vamos ver que exatamente isso o apóstolo João fala, meus irmãos, na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 15, o apóstolo João, ele diz: não ameis o mundo. O mundo aqui, irmão, não são as coisas boas que Deus criou, ou seja, as árvores, a natureza, não. Ele fala aqui do mundo pecaminoso, do sistema pecaminoso que domina o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, nesse sistema, a concupiscência da carne, que ali Yeshua se referia às vestes indecentes, a concupiscência dos olhos, que ali Yeshua se referia ao compre colírios para os seus olhos, e a soberba da vida, que ali Yeshua se referia que eles eram soberbos por causa do que tinham de riquezas, e aqui diz, essa concupiscência, essa soberba não é do Pai, mas é do mundo. Mas aí João ele termina dizendo, e o mundo passa, essas coisas vão passar, meus irmãos, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se meu irmão quer permanecer para sempre, você vai poder contemplar que essas coisas, concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida, vão passar, mas você vai permanecer, meu irmão.
E aqui, meus irmãos, voltando ali à carta, capítulo 3 de Apocalipse, agora no verso 19, na continuação, Yeshua ele diz, irmãos, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer. Ao que vencer o quê, meus irmãos? As três coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu Pai, com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui essa carta é específica para as igrejas, para os gentios, para nós. Agora, meus irmãos, veja bem esse estudo. Nós vamos aqui ver essa carta impactante, irmãos. E, primeiramente, nós vemos que Yeshua fala da mornidão espiritual. Yeshua declara: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Antes foras frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão é a indiferença espiritual, o estado de quem não rejeita abertamente a fé, mas também não vive com fervor. É o comodismo, a fé sem ardor no coração. Essa é a mornidão, irmãos, que acaba sendo o comportamento da grande maioria. Na Torá, Deus exige exclusividade e intensidade. Amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração. O eterno não quer metade do nosso coração. Ele não quer 90%, nem 99%. É de todo o coração. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar na seguinte pergunta: isso que eu estou falando, que eu estou fazendo, esse meu projeto, ou essa coisa, qualquer coisa, é do agrado do eterno? Tudo, até um segundo da nossa vida, nós devemos sempre perguntar: é do agrado do eterno? Isso é amar de todo o coração. Alma, isso que eu estou sentindo do agrado do eterno, que quando fala alma, fala dos sentidos. Amém? Os sentimentos. Esse meu sentimento é do agrado do eterno e de todas as tuas forças. Fala aqui também daquilo que você pode dar para o eterno, seu tempo, o tzedakah, e tudo aquilo que você está doando para o eterno. Está, então, por ele diz: amarás o eterno do teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Não há espaço para meia entrega. Aplicação prática. Perguntemos a nós mesmos: minha fé tem sido morna? Tenho vivido apenas de aparência, sem ardor no coração? A falsa segurança. Laodiceia era uma cidade rica, muito rica, e famosa por sua prosperidade. A igreja refletia esse espírito. A igreja se deixou levar pelo ambiente de prosperidade. E a igreja de Laodiceia dizia: estou rico e de nada tenho falta. Mas Yeshua revela: tu és miserável, pobre, cego e nu. Os profetas já denunciavam essa ilusão. Ai dos que se sentem seguros em Sião. Em Amós 6:1, prosperidade material não é sinônimo de saúde espiritual. Totalmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aplicação prática. Quantas vezes confiamos em bens, status ou conforto, achando que isso nos garante estabilidade? Mas diante de Deus, só a fé genuína é a riqueza verdadeira. Quer ser rico diante de Deus, meu irmão, minha irmã? Tenha uma fé genuína. E a fé é a mesma palavra para fidelidade, que é emuná, que quer dizer fidelidade à sua palavra. O colírio espiritual. Yeshua aconselha: compre de mim colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. A igreja de Laodiceia tinha prosperidade, mas era cega em relação ao eterno. O Salmo 119:18, o rei Davi diz: desvenda os meus olhos
para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua Torá. Precisamos de visão espiritual para enxergar além das aparências. Peçamos ao Eterno olhos abertos para discernir o que realmente importa. Muitas vezes enxergamos apenas uma parte, mas Deus quer nos dar visão para perceber o invisível. O amor que disciplina, meus irmãos. E Yeshua afirma: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Em Hebreus, na Brit Hadashah, capítulo 12, verso 6, o Eterno diz: o Eterno corrige a quem ama e açoita todo quem que recebe como filho. E é interessante, vamos aqui, meus irmãos, em Hebreus, amém? Vamos aqui no livro de aos Hebreus, capítulo 12, louvado seja Deus, que é uma passagem muito importante na Bíblia Sagrada. Amém? Hebreus 12. E vamos aqui nessa palavra. Amém? Diz assim a palavra de Deus que a gente acabou de ler. Porque o Eterno corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, quando nós obedecemos a Deus, a Bíblia fala que aí sim nós somos filhas e filhos de Deus. Porque quando estamos sem disciplina, então não somos mais chamados de filhos por Deus. Somos chamados de bastardos. Ele nos rejeita como filhos. Amém? Além do que, diz aqui a Bíblia, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, que é o Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da tua santidade. E, na verdade, meus irmãos, olha o que diz o verso 11: toda correção ao presente, naquele momento, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aleluia. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Manquejar na fé. Aqui ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos ter paz com todos. A paz é a característica do fiel. E Yeshua diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E aqui diz, e a santificação. Sem santificação, irmãos, nenhum de nós verá a Deus. Santificação é separação das coisas do mundo. Voltemos agora à palavra de Deus. Também a palavra de Deus. Então, a disciplina, meus irmãos, é sinal de amor, não de rejeição. Quando passamos por correções, não devemos endurecer o coração. A repreensão é a prova de que Deus não desistiu de nós. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas poxa, fulano não tem repreensão nenhuma. Mas muitas vezes, meus irmãos, aquela alma, Deus já desistiu daquela alma. Aquela alma está somente trilhando o curso da perdição eterna. Porque se Deus, ele repreende aquele que ama, a repreensão dele é a prova de que ele não desistiu daquela pessoa. E ele desistiu já de muitas tantas. O convite pessoal. E Yeshua diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Na literatura judaica, meus irmãos, o Midrash Shir Hashirim Rabbah descreve Deus à porta, esperando que Israel abra para ele. É uma metáfora de intimidade e escolha. E Yeshua retoma essa mesma imagem. Ele não força, ele convida. Aplicação prática.
Cristo está batendo a porta do nosso coração. Temos ouvido a sua voz? Temos aberto espaço para ele reinar em nossa vida diária? Ou seja, nós estamos reinando sobre a nossa vida diária ou é ele quem nós estamos pedindo reina sobre nossa vida diária, em nossas decisões, em nossos relacionamentos? A promessa gloriosa, aos que vencem, aos que vencerem, Yeshua promete, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Isso cumpre o que já estava nos Salmos. O Eterno disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, como está no Salmo 110, verso 1. A aplicação prática. A vitória não é para os mornos, mas para os que perseveram. O chamado é para viver com intensidade, sabendo que a recompensa é eterna. Exortação final, meus irmãos. Nessa noite, a palavra nos chama a examinar nossa fé, nossa fidelidade. A Torá nos lembra da entrega total. Os profetas nos alertam contra a falsa segurança. Os salmos nos chamam a abrir os olhos. E a Brit Hadashah nos mostra a disciplina amorosa. E a literatura judaica reforça o convite íntimo de Deus à porta. E Yeshua não nos chama para uma fé superficial. Fé superficial, meus irmãos, para ele é pior do que o ímpio, mas para uma vida de entrega total. Ele bate hoje à porta. A decisão é de cada um de nós. E essa decisão certamente terá consequências eternas. Que o Espírito do Eterno nos desperte nesta noite, que não sejamos mornos, mas fervorosos cada segundo de nossas vidas. Que abramos a porta do coração e deixemos Yeshua entrar. Que possamos vencer para reinar com ele na eternidade. Amém e amém.